Eles desenham o teu futuro enquanto tu tá em modo automático, sem muitas vezes nem ter consciência do que tu tá fazendo e do que tá acontecendo. O que são hábitos e por que eles são tão importantes para determinar o futuro da tua vida. Boa tarde, não sei se é tarde para vocês aí enquanto estão me assistindo, mas agora é uma linda tarde de domingo e eu vim aqui para falar com vocês hoje sobre o que são hábitos e como eles funcionam. Aristóteles já dizia pra gente há muito tempo atrás que nós somos o que nós fazemos repetidas vezes. Se a gente concordar com a afirmação dele, a gente tem que entender que os nossos hábitos, o que a gente faz repetidamente, está desenhando o que a gente vai ser no futuro. Biologicamente, os hábitos são uma forma inteligente do nosso cérebro de economizar energia. A partir de um gatilho, ele consegue determinar o que a gente vai fazer a partir daquilo. E como aquilo já é conhecido, já é rotineiro, ele não precisa gastar tanta energia naquela ação, naquele pensamento, etc. E cerca de 40% das nossas atividades diárias são hábitos. Basicamente, nós animais somos um amontoado de hábitos, né? 40% é muita coisa. E não somos apenas nós, humanos, que temos e fazemos e repetimos hábitos. Os animais também. A gente pode reparar até animais domésticos. O nosso cãozinho, por exemplo, quantas vezes ele faz repetida tarefa diariamente. Animais selvagens também têm alguns tipos de hábito que a gente chama de instinto também. Bom, então como os hábitos funcionam? Segundo o jornalista Charles Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito, os hábitos são um loop constituído de 3 fases: deixa ou gatilho, rotina e recompensa. A deixa ou gatilho é alguma atividade específica ou um momento do dia específico em que te desperta para fazer ou para colocar o cérebro nesse modo automático. Pode ser qualquer atividade ou qualquer momento do dia, por exemplo, o fim do almoço. Pode te despertar um gatilho. Uma atividade, uma sensação estressante, um momento estressante do dia, pode te gerar outro gatilho. Assim como, deixa eu ver, momentos do dia, às vezes no final do dia ou logo depois que a gente acorda pela manhã cedinho. Tudo isso, todos esses momentos e essas atividades, elas podem gerar um gatilho. Esse gatilho vai para a parte 2 do hábito, que é a rotina. A rotina nada mais é do que a atividade propriamente dita, o que a gente faz a partir daquele gatilho. Por exemplo, utilizando os exemplos que eu já passei aqui, do gatilho de depois do almoço, por exemplo. Terminei o almoço, esse pode ser o gatilho para uma rotina de comer um docinho. Ou o outro exemplo de uma situação de estresse pode ser o gatilho para a rotina de fumar um cigarro, né? Momento do dia, enfim, tudo isso, todos esses gatilhos podem gerar essa rotina. Essa rotina é a atividade que a gente está desempenhando, que a gente está realizando, tá? No terceiro ponto é a recompensa. Depois de ter tido o gatilho, de realizar aquela atividade, a gente tem uma recompensa. É chamada de recompensa porque o cérebro entende e percebe dessa maneira. Essa recompensa, ela traz uma sensação boa, uma sensação gostosa, um bem-estar que nos deixa ávido para a próxima repetição, que nos dá vontade de fazer aquilo de novo. É o que diz para o nosso cérebro: ó, isso foi legal, isso foi bom, satisfatório, bora fazer isso na próxima vez. Essa automatização, ela sempre foi necessária para poupar energia mesmo, para que a gente tivesse a possibilidade de abrir espaço na massa cinzenta para processar outras atividades e outros pensamentos. Os hábitos irão existir, você querendo ou não. O nosso cérebro, ele é extremamente complexo e custoso. São 86 bilhões de neurônios. Então, o hábito, essas sinapses, que são as ligações de neurônio mais solidificadas, assim, elas são imprescindíveis para que a gente consiga poupar energia e que a gente conseguisse economizar energia e se desenvolver como espécie, né? São essas sinapses que vão abrir espaço na nossa massa cinzenta para que a gente possa pensar ou praticar outras atividades, ter outras ideias, enfim. Sabendo disso tudo e em posse desses conhecimentos, a gente pode e deve utilizar o hábito ao nosso favor, criando, inclusive, novos e mais saudáveis hábitos.
O William James já dizia que quanto mais essas atividades frívolas a gente conseguir entregar para o automatismo do hábito, melhor para a gente, porque a gente consegue liberar mais espaço para o trabalho mesmo na nossa mente. Inclusive, ele dizia que não há ser humano mais miserável do que aquele que para cada charuto que acende, cada copo de bebida ou a hora de levantar, a hora de dormir, para tudo isso ele precisa de deliberação volutiva expressa, ou seja, precisa pensar para fazer cada uma dessas atividades. É importante estarmos cientes de que, assim como hábitos podem trazer muitas coisas boas, como liberar espaço no nosso cérebro para outras atividades, também pode trazer desvantagens severas. Mesmo as mais sutis, como as que eu dei exemplo, aquele comer um docinho depois do almoço, ou até mesmo o cigarro depois de uma situação de estresse. Todas essas atividades podem, ao longo prazo, trazer um malefício maior. Então, conhecendo os nossos hábitos, é importante a gente estar também pensando ao longo prazo, quais seriam os efeitos disso repetidos muitas vezes no longo prazo. O fato é que, conscientes ou não, o que a gente faz repetidas vezes vai moldando o nosso futuro de uma maneira muito sutil, muito silenciosa, mas muito poderosa. William James já alertava, olha só uma frase dele: devemos fazer de forma automática e habitual o mais cedo possível tantas ações úteis quanto pudermos e nos resguardarmos contra o crescimento de costumes que possam ser desvantajosos para nós. Então, já que é natural da gente essa possibilidade de automatização das tarefas e dos pensamentos, enfim, que a gente consiga estar atentos às nossas rotinas e que a gente consiga encaminhá-las para hábitos que sejam mais congruentes para o que a gente deseja para a nossa vida e para o nosso futuro. E não só para nós, também que a gente possa educar as nossas crianças para que os nossos filhos tenham hábitos que os levem cada vez mais a uma rotina de satisfação, de hábitos saudáveis, para serem mais eficazes e muito mais felizes, que é isso que importa, né? Então, se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre hábito, não esquece de curtir, compartilhar também esse vídeo e inscreve no canal, dá uma olhadinha que tem muita coisa sobre hábitos. Esse universo é gigante, então não deixa de assistir e de ficar ligadinho. Obrigada e até a próxima!